A maior habilidade de um lutador não está na sua técnica. Esse vídeo não é sobre técnica ou fundamentos especificamente, que talvez você, pelo título, até decifrou isso, né? Pensou isso. Até porque eu falo bastante sobre fundamentos aqui nesse canal. Se você já me acompanha, eu falo da importância disso. Mas não é. E uma das coisas, na verdade, que eu vou trazer aqui é sobre uma história de um cara que eu conheço, um excelente atleta, para demonstrar exatamente o que eu quero trazer. Então esse cara, véio, ele era um cara muito bom mesmo, um potencial enorme para, né, digamos assim, eu conheci muito atleta bom, então eu posso dizer que esse cara seria com toda certeza, o potencial para ser campeão mundial faixa preta. Muito duro, óbvio. É grande IC, né? Um grande IC. Mas o que eu te garanto é que esse cara era muito bom, tá? E o que ocorre? Uma das coisas que travava o desenvolvimento dele dentro do tatame, dentro das competições também, era justamente uma falta do que a gente pode chamar de resiliência. E o que seria resiliência? Se a gente for para o conceito físico da força, quando a gente... Deixa eu pegar minha carteira, por exemplo, aqui, né? Quando eu imprimo uma força na minha carteira, ela tem uma deformidade, né? Ela gera aqui, dá para ver na hora que você, na hora mais próximo dá para ver aqui, na câmera não vai pegar. Ela gera uma pequena deformidade. Depois que eu solto, ela volta no estado natural. Então a resiliência, a princípio, se a gente fosse por esse conceito, seria essa capacidade de retomar sua forma natural mesmo após um desgaste, mesmo após uma pressão. E na vida a gente tem muito disso, né? A gente perde, a gente cai, a gente se frustra. E a busca por essa resiliência, inclusive esse é um fetiche moderno, né? Muito essa coisa assim, da resiliência. Durante toda a história nós quisemos isso, mas perseguir essa palavra mesmo é um negócio muito moderno nosso. E esse tipo de coisa é fundamental. Por quê? Porque se você tiver a capacidade de lidar com frustração, com dor, com as adversidades, com as implicações, com essa, né, com a vida que é implacável, cara, implacável em muitos momentos, dentro do tatame também, com as derrotas, você vai conseguir se desenvolver em qualquer quesito. Porque tem uma coisa que faz o campeão ser campeão, na verdade, eu extrapolei, não é uma coisa, mas o que diferencia um cara que com toda certeza tem maior chances de vencer de um cara que não é o talento, cara. O talento ele é importante, mas não é ele quem define isso. Se você pega, por exemplo, grandes nadadores, tem até uma pesquisa boa sobre isso. O cara ele é obcecado pelo que ele faz e ele procura se desenvolver sempre. E esse cara, normalmente, ele não tem uma vida assim de vitórias em cima de vitórias, até chegar, lógico, num patamar que aí ele se destaca muito. Mas ele empilha ações em cima de ações, e essa prática, né, com reflexão, com busca de melhoria, sempre vai o tornando melhor, vai o desenvolvendo cada vez mais. Essa busca, necessariamente, para continuar acontecendo, precisa de resiliência. Porque esse cara, se ele começa e ele não é bom no início, como ninguém é, ainda que você tenha talento, tem muita coisa que você pode explorar. Cara, você vai precisar de um nível de resiliência para suportar todo o processo, até que, em determinado grau, você rompa um limiar e você cresça, digamos assim, não posso dizer exponencialmente, mas num ritmo muito mais acelerado. Certo? Vamos dizer que, você demorou 5 anos para aprender um negócio, daí do 5º pro 6º ano você estoura, pau. Né? Até o 5º ano, cara, se você não lidar com frustração, se você não souber lidar com esse tipo de coisa, dentro do tatame, onde que for, você vai parar antes. Você vai parar. A resiliência, que inclusive é muito... hoje, como eu falei, é um fetiche, mas já os estoicos trabalhavam muito, e eles talvez sejam um arquétipo hoje da nossa sociedade do que foi a resiliência, né, do que é. É uma filosofia que é muito buscada. O estoicismo é muito buscado hoje. É uma ideia de desapego, dessa ataraxia, né, que eles chamavam, que é um distanciamento das paixões, para você não ficar sempre sucumbindo às suas emoções, até porque na nossa civilização ocidental nós temos uma grande pressão, uma grande
influência do pensamento grego, da filosofia mais tradicional, né? Os gregos, os racionalistas também. Então os estoicos se fazem presentes nesse tipo de filosofia, e o jiu-jitsu também ele é palco muitas vezes para quem assiste ou quem quer começar, como, vamos dizer assim, um palco não, um laboratório para desenvolver esse tipo de coisa. Porém, o que eu vejo, cara? Assim como esse atleta que eu dei exemplo no início, ele não foi pra frente, ele não foi. Ele é excelente, mas ele não foi. Ele começou a perder e ele sucumbiu em determinado momento, porque ele é ruim? Não. Mas claramente não sou eu que estou falando, não vou citar o nome dele, mas não é. Claramente esse cara, ele parou porque ele não soube lidar muito bem com derrotas. Eu posso dizer sobre mim, em muitos momentos eu também tive isso. Em momentos eu achei que eu já tinha ganhado algumas coisas, mas em alguns momentos eu achei que eu não iria pra frente, cara. Eu falei, porra, mano, não é pra mim essa parada. E isso não é incomum, tá? Isso não é incomum. Então você pega grandes nomes que já tiveram esses pensamentos. A questão maior é que essa habilidade, ela vai ser o pano de fundo, ou melhor, ela vai ser o alicerce para você desenvolver qualquer outra coisa. E existe, principalmente na pessoa que está iniciando, um ímpeto de ir rápido demais, ir longe demais. Quando você tem esse ímpeto, o que você cria junto? Uma expectativa grande. E a expectativa desalinhada com a realidade, por exemplo, eu vou ganhar tal campeonato em X tempo, ou vou pegar a faixa em tanto tempo, ou vou bater nesse cara em tanto tempo. Esse tipo de expectativa desalinhada com a realidade cria uma frustração muito grande. E às vezes essa frustração é tão grande, às vezes é uma frustração em cima de uma frustração, que se torna, o jiu-jitsu ele começa a perder o tesão, né? Você para de ter esse tesão no jiu-jitsu, ele começa a perder esse gosto que ele deveria ter na sua vida, ou que já teve em algum momento, certo? Porque você, nessa pressa das coisas, seta expectativas desalinhadas com a realidade, certo? Esse é um ponto. Agora, vamos lá. Qual que é a situação, cara? Isso é meio que uma epidemia atual. Porque o que a pessoa. Quando nós entramos numa arte marcial, o que nós queremos? Eu até falei isso em outro vídeo, principalmente no início. Nós queremos deixar de apanhar em algum momento e começar a bater, ou ganhar, né, nos solas. Nós queremos um reconhecimento. Mas existe, sem dúvida nenhuma, um tempo para isso acontecer. E não adianta eu vir falar aqui da palestrinha e tudo mais para dizer que é muito gostoso. Não, mas a derrota vai ser um excelente professor para você. Eu entendo que isso, sem dúvida nenhuma, é um discurso bonito. Mas quando você toma um belo pau, quando você toma show de ponto, 20-0 e o cara vai e te pega, quando você vai, eu tô querendo me desenvolver no treino, você vai tomar aquela semana horrível, 2 semanas assim, 3 semanas, um mês que você parece que você não sai do lugar. Como é que vai ficando sua situação? Desanimando. Porque esse é o comportamento humano. Nós somos moldados por punição e reforço. Então, toda vez que você vai numa expectativa, você quer treinar, você apanha, e às vezes você, não tô sentindo que o meu limiar tá crescendo, não tô sentindo que eu estou me desenvolvendo tanto, essa é a percepção que às vezes em alguns períodos você tem, isso, cara, vai fazer muitas vezes você gerar um desânimo. Por isso a resiliência é, para mim, o fator mais importante, a habilidade mais importante que precisa ser desenvolvida nos tatames. E uma vez que você consegue fazer isso, assim, eu vou te dizer, nem todo mundo tem. Na verdade, poucas pessoas têm. O jiu-jitsu por si só, ele não desenvolve isso. Ele pode fortalecer tua capacidade de lidar com pressão, beleza? Mas depende da forma que as coisas são orientadas dentro do tatame, depende da forma que o professor conduz, da forma que você é recebido lá dentro, né? Não vai ser tão simples assim. Você não vai desenvolver essa resiliência assim tão simples. Por uma razão. Porque você pode continuar fazendo jiu-jitsu e ficar preso a um perfeccionismo. Você pode continuar fazendo jiu-jitsu e não conseguir entender que é um processo de longo prazo e até mesmo pelo ambiente, reforçando muitas vezes que você se sente mal, pode acontecer esse tipo de coisa dentro do ambiente, você vai começar a tirar o pé da coisa, você vai começar a não querer ir tanto, você vai começar a se desanimar, às vezes você vai achar outro hobby. Acontece, eu já vi acontecer muitas vezes no tatame.
certo? Ah, eu vou numa competição, eu perdi, eu vou numa segunda, eu perdi, eu vou numa terceira, eu perdi. Qual que é a linguagem, né? Qual que é a postura de muita gente? Não, meu, o que vale é tentar, o que vale é continuar indo, o que vale é continuar treinando. Só que você não sente bem assim, você quer se desenvolver, você tem uma pressão sobre você, certo? Se você não for resiliente ao ponto de, e resiliente a essa capacidade de voltar ao estado normal das coisas, se você não for resiliente ao ponto de lidar com essa sequência de frustrações que é natural no desenvolvimento, principalmente quando você expõe ao risco, o que vai começar a acontecer é que você vai ter uma retração. Você vai contrair essa sua evolução. É tipo mesmo que você está tentando expandir, uma força contrária está agindo, natural, uma resistência, e você cede a resistência. Entende? Esse tipo de coisa, quando se desenvolve a resiliência, quando se desenvolve esse tipo de coisa, todo o processo necessário para ficar bom, um lutador ficar bom, qualquer coisa na vida que seja, se torna mais fácil, né? Ou, na verdade, eu acredito que essa é a única condição, tá? Saber suportar, aprender a suportar, aprender não a suportar só, mas a crescer mediante isso, mediante esse tipo de circunstâncias. Esse é um tipo de pensamento, inclusive tem um livro, né, famoso da Carol Dweck, ela fala muito sobre esse tipo de coisa. A Carol Dweck é uma pesquisadora, chama Mindset, né? É meio mainstream o negócio, mas é bom, é bom. Tem pesquisas boas ali, ela mostra. Você entender que você conseguir ver essas derrotas e esse processo de um outro jeito, né, com a mentalidade de crescimento, vamos dizer assim, você se educar nessa jornada, vai fazer com que você desenvolva resiliência, naturalmente. E vamos lá, ponto importante. Por que para mim, isso é muito importante ser discutido, principalmente na internet? Porque o que eu vejo na maioria dos canais, e eu não tenho nada contra isso, ok? É conteúdo técnico. Você destrincha tecnicamente o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, ele não é só técnica, cara. O jiu-jitsu, ele é com toda certeza, ele é um palco ali, ele é um ambiente para você desenvolver, inclusive, né, onde você lida muito com essa questão primal do ser humano, esse primitivo do ser humano, que são as emoções, é a ira, é o medo, é a vergonha, é tudo isso ali você está lidando, certo? Todas essas questões, é a derrota, a tristeza pós-derrota, esse tipo de coisa. E quando a gente olha para isso, a gente entende que o jiu-jitsu é uma peça muito importante, uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de cada um, emocional, pessoal que seja. É muito importante. Então é isso que eu quero trazer. Até porque, eu vou ser muito sincero sobre a minha opinião sobre técnica. As técnicas, cara, elas vão e vão. São commodities, vamos dizer assim. Técnica, todo mundo vai ter alguma coisa para te ensinar. E você, durante sua vida, vai aprender com muita gente técnica. Muita gente. Você vai fazer esse intercâmbio, porque as técnicas, inclusive, elas não param, elas não são estruturas fixas. Elas continuam, são fluidas. Então, uma técnica que o Carson Gracie aplicava lá, hoje, às vezes, é muito difícil você ver. São técnicas que mudam. O que é o principal? Que se você tiver, você vai lidar com tudo. Não é só no jiu-jitsu, mas em qualquer coisa. Tem muita, por exemplo, no marketing, esse discurso que, a nova onda do marketing. Não, se você estudar comportamento, se você estudar o marketing, você vai ver que os ciclos se repetem. É periódico, né? Os processos, não tem nada nossa diferentão. O marketing ainda é o mesmo, ainda são as mesmas estruturas, por uma razão. Ainda que o nosso tempo seja um pouco diferente, as comunicações têm, óbvio, suas adaptações, os canais também, né, se adaptaram, o ser humano, o seu cérebro, ele ainda continua igual. Então a forma de você aprender, ela é muito, né, ela é quase que a mesma que antes. Óbvio que algumas pessoas vão ter mais facilidade de um jeito e outro tal, tem uma mudança. Mas o seu cérebro, ele, em questão de comportamento, ele ainda replica padrões anteriores. Um cérebro que nós herdamos. Então, essa marcha da evolução não acompanhou o nosso tempo. Então, no cérebro, ele é a estrutura primitiva do passado.
Quando a gente entende isso, eu vou falar para você que, cara, entender a partir qualquer coisa a partir dos fundamentos, das coisas estruturais daquela arte, seja jiu-jitsu, seja psicologia, seja o que for, cara, faz com que você se emancipe. O quê? Eu vou entender os fundamentos. Com os fundamentos eu vou ver clareza. Eu entenderei melhor o jiu-jitsu. Eu entenderei o funcionamento, por que tal posição funciona e por que tal não. Por que minha mão, estando em tal lugar, facilita, estando em um outro lugar, dificulta a posição. Esse tipo de coisa, nisso que é fundamento, inclusive eu tenho um curso sobre fundamentos de retenção de guarda, caso você queira tornar sua guarda um pouco melhor para reter, dificultar a passagem, tá aqui no link. Caso você não queira, também não tem problema. Mas o lance maior é, as técnicas por si só, você vai correr para aprender, não é só no tatame. Agora, se você tiver uma boa base de fundamentos, não importa o tempo que passe, você sempre vai conseguir entender as técnicas e além disso, vai conseguir anexar mais técnicas ao seu jogo. Então, para mim, o X da questão, 80-20, não são técnicas, são fundamentos. Posso te afirmar que isso faz total diferença no jiu-jitsu. Você entender fundamentos e você entender fundamentos de comportamento. Você entender como que você pode ser um melhor jiu-jiteiro, não pensando só no jiu-jitsu, pensando em como você pode ser melhor, às vezes trabalhando sua capacidade física, às vezes trabalhando algumas competências emocionais. Porque se você não tiver resiliência para lidar com uma situação, você não se expõe a ela tanto. Ou você vai se expor uma vez que você toma uma queda, você não vai querer de novo. Você vê aquilo como amedrontador. Ok? Esse perfeccionismo que se gera em torno de campeonato, às vezes, de performance a todo custo, você vê e você entra num ciclo de comparação com outras pessoas, faz com que essa capacidade de voltar a um estado normal ou até superior do que você estava anteriormente, dificulte. Por quê? Porque você seta uma posição que está, vamos lá, eu comecei agora, esses dias me perguntaram, uma pessoa muito próxima a mim perguntou, você acha que eu consigo ser campeão mundial faixa preta? Acabou de começar. Eu falei assim, olha, sendo muito sincero, eu vou ser muito sincero com você. Treinando como você treina, dificilmente. Porque a pessoa treina pouco, é boa, é talentosa, mas treina pouco. E se você olhar, para você ser campeão mundial faixa preta, você precisa de uma estrutura de treino diferente. Você precisa... é diferente, meu irmão. É diferente a parada. E o que eu falei para ela? Essa pessoa, ela seta expectativas muito altas que não estão de acordo com a realidade. Você querer, por exemplo, ser campeão mundial treinando daquele jeito, vai ser, a fórmula da frustração. Não vai dar. Ou se der, que bênção. Mas vou ser sincero, eu não recomendo. Vamos setar expectativas factuais, né, factíveis, cara, que você pode atingir. Plano, vamos fazer plano. Vamos trabalhar, inclusive, para não olhar a derrota simplesmente com aquele ácido no estômago que é intragável e é ruim, mas você precisa se expor a isso para melhorar essa relação com a derrota, inclusive. Não é sobre isso. É entender um plano. Por exemplo, você quer ver uma coisa simples? Se você seta o seguinte, eu vou fazer um plano para ser campeão brasileiro. O que eu vou fazer? Um plano para ser campeão brasileiro? Eu não compito, ou eu compito. Eu vou fazer tantas competições no ano, essa. Se alguém sentasse com você e organizasse essa competição, por exemplo, ou você mesmo, e nessa competição que eu quero, você vai com clareza do que você quer. Você não está buscando resultado, porque normalmente quem começa a competir, já quero ouro, não sei o quê, ou vim testar na primeira. Fica sempre naquela, vindo testar. Não, cara, vai para ganhar, sem dúvida nenhuma. Mas vai com um plano de que aquilo lá é um processo. Faz parte de um processo para você chegar em algum momento a ser campeão brasileiro. Talvez no primeiro ano, não. Talvez no segundo, não. Talvez no terceiro, não. Mas esse tipo de coisa faz com que você sete boas expectativas no processo e mais, aprenda a lidar com a derrota, olhando para a derrota como uma condição para o seu sucesso. Olhando para a derrota como um meio, né, como uma experiência que vai te revelar aonde você precisa desenvolver suas capacidades melhor do que você está desenvolvendo. Porque normalmente o que eu vejo é que falta de resiliência tem uma relação muito próxima com o perfeccionismo e uma pressão exagerada sobre si. E quando você tem isso, uma vez que você cai, que você perde, que você tem uma frustração, você é tão apegado naquele resultado que você queria ter, que uma vez que você não tem, que a realidade impactante, é implacável, te mostra que aquilo não foi possível,
cara, muitas vezes você desanima muito grande, né, de uma forma muito, muito intensa. Esse desânimo vem, bate. E eu digo que, óbvio, você tem explicações fisiológicas do porquê que isso vai acontecer, você tem uma queda de dopamina e tudo mais. Mas eu digo que isso eu já vi acontecer no tatame muitas vezes. É por isso que, inclusive, muitas das vezes, cara, o cara que é faixa azul para. Né? Na branca é um grande entusiasmo, pega azul, o jogo muda um pouquinho. Também, cara. Né? E você vê muitas vezes que existe esse limbo do faixa azul, né? Às vezes na faixa branca também. Mas o que eu quero dizer, a principal competência que você deveria aprender a desenvolver não é tua competência técnica. Não acho que é. Não acredito nisso, sendo sincero. Porque a competência técnica, se você fizer toda vez o mínimo, todo dia, cara, você vai se desenvolver. E ela é objetiva. Olha, eu preciso fazer isso e preciso fazer aquilo. A competência emocional, nem sempre, cara. E a competência técnica, uma vez que você captura fundamentos, tudo esclarece. A competência emocional parte, inclusive, de uma autoconsciência, de uma capacidade de se notar, de uma capacidade de entender, inclusive, objetivamente, algo que é do universo puramente subjetivo, que são as emoções, né? Como aquilo te aflige e tudo mais. Uma vez que você consegue se estruturar novamente frente a uma derrota, frente a uma frustração, mudar essa percepção muito natural, inclusive, de quem começa, de que, meu, eu vou acelerado, eu quero ganhar, né? E para de se expor ao risco para ficar confortávelzinho, ou seta uma expectativa gigantesca. Esse tipo de coisa, quando você remodula isso, você entende um processo, você aceita ele, você gosta dele, saca? Eu não tô falando que derrota vai ser gostosinho, nunca vai ser. Mas se você vê ela de outra forma, inclusive essa é uma das ferramentas que você pode usar para sair de alguns momentos de dor, ver as coisas de outra forma, tem validação científica para isso, vai te ajudar muito. Então, eu sugiro, aprenda, cara, a lidar não só com a derrota, né? Aprenda a lidar com qualquer frustração. Aprenda a se reconciliar com a realidade e entender que, cara, principalmente se você estiver no início, vai demorar um pouco para as coisas acontecerem, para você ficar bom nessa parada. Aprenda que, cara, uma vez que você tiver esse tipo de controle emocional, todo o resto fica mais simples. Porque se você tem controle do comportamento, é exatamente o que você tem, na verdade, é controle da principal variável que vai fazer você chegar no sucesso. Da principal, o seu comportamento. Certo? Cara, você se autoconhecer, escrever sobre você, falo isso diversas vezes, é importante. Você entender onde estão seus medos, você entender, você criar uma relação de desapego, inclusive, com esse resultado que você quer a todo custo. Inclusive, esse apego às coisas é muito algo que os próprios estoicos se distanciam, essa paixão sobre as coisas. Esse tipo de coisa, né, escrevendo, meditando, meditação, mindfulness, se expondo a coisas que você tem vergonha. Saca? Eu tenho vergonha, meu, de, sei lá, meu, ir chamar um cara pra trocar ideia. O cara lá, meu, puta, é um faixa preta da hora. Ou o outro lá, meu, sabe disso, sabe daquilo, mas eu não me exponho. Tem um colega no tatame que eu não falo nem a pau com ele. Por quê? Porque o cara me dá um certo medo, receio, eu vou entrar na roda do cara. Vai, esse tipo de coisa vai te deixando mais confortável. Vai mudando tua percepção sobre jiu-jitsu e sobre você. E uma vez que isso acontece, o processo para desenvolver todas as habilidades que você precisa para ser campeão, fica mais fácil. Fica mais fácil, mais palatável. Essa para mim é a principal habilidade de um lutador. A capacidade de lidar com adversidades. A capacidade de lidar, se autocontrolar também, né? Com quedas. E saber setar expectativas realistas. Ainda que você erre nela, é realista. É diferente. Você pega um cara que treina muito, um cara, pô, sinistro, talentoso. Vamos dar um exemplo. Pega o Bochecha é sinistro, talentoso. Ele vai, ele tem ele poderia setar, na época que ele treinava, que ele estava no jiu-jitsu, não estou dizendo, vou ser campeão mundial absoluto esse ano, ele poderia setar isso. E se ele não fosse? Saiu da expectativa, saiu do plano. Não tem problema. Mas ele poderia. Isso é real. Agora, setar uma expectativa totalmente irreal da parada é eu chegar e falar assim, meu, eu vou ser daqui a um ano campeão mundial. Eu não vou, brother.
Eu não tô treinando pra isso. Tem outras coisas que são importantes. Esses caras estão treinando muito mais. E, pô, sem dúvida nenhuma, tem muita gente muito melhor do que eu. Né? Então, isso é ser doido. Saber lidar, saber se inserir na realidade é uma puta de uma ferramenta, velho. Inclusive, um dos melhores autores, um dos caras que mudou minha vida em relação a isso, né, chama-se Nietzsche. Se vocês já ouviram, é um filósofo alemão, e ele fala muito sobre a ideia do niilismo, né, de uma idealização, encontra esses tipos de coisa. Esse tipo de coisa melhorou muito minha vida. E sair dessa idealização, dessas ideias de que muitas vezes nos governam, saca? Que são, pô, impetuosas. Quebrar esse tipo de coisa, porque assim você leva a sua vida com mais leveza. Você deixa a realidade te contar algumas coisas, aprender com elas e também saber lidar com a dor, porque ela é inevitável. A derrota, ela é inevitável. Saber isso, conseguir construir isso dentro do tatame, alguns professores vão te ajudar, outros não vão saber como fazer, mas você tem as capacidades de fazer, se entendendo melhor, agindo frente a desafios, colocando planos factíveis, e você sozinho consegue essa resposta. Se você sentar, parar um tempo para pensar, isso vai facilitar muito a tua vida. Muito, em qualquer quesito. Leve isso, essas informações, não só para o jiu-jitsu, para outras esferas. Tá bom? Eu agradeço o seu tempo. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, um comentário aqui também. Se você tiver interesse em aprender fundamento, eu não tenho todos os fundamentos aqui, vou gravar mais vídeos sobre isso, mas se você tiver interesse em aprender fundamentos sobre retenção de guarda, como evitar passagens de guarda, eu tenho um curso aqui por R$ 27,90, guarda blindada, toca e vá ser feliz. Tamo junto, deixa eu seguir que eu tenho mais trabalho a fazer. Valeu, pessoal, galera.